Que bom que vocês respeitaram o tempo, como eu tinha pedido. Eu pedi para todo mundo agora começar a prestar atenção aqui de novo, fazer silêncio para que a gente volte aqui ao nosso evento. Eu não sei se muitos de vocês, alguns eu estou reconhecendo aqui o rosto, eu já vi no SIAC, mas deve ter muitos de vocês aqui, alguns pelo menos, que nunca foram ao nosso evento do SIAC, né? Quem já foi? Levanta a mão. Então, os que foram, a gente convida de novo para esse ano, já pode se inscrever lá no nosso site, vai ser no dia 21 de novembro, e os que não foram estão obrigados a ir, porque é um super evento sensacional, a gente já está trabalhando fortemente em cima dele esse ano, acontece em novembro. Só para vocês terem um gostinho do que é o SIAC, a gente queria mostrar um vídeo que foi a apresentação inicial do SIAC do ano passado, de 2016. Não é incrível esse vídeo? Eu já vi várias vezes e todas as vezes eu fico arrepiada de emocionada. Acho muito incrível. Só para vocês terem um gostinho, quem ainda não conhece, vai lá no nosso site já se inscrever, porque a gente realmente se dedica ao SIAC durante o ano inteiro. E a cada ano, eu já faço SIAC há uns 5, 6 anos, a cada ano realmente eu fico surpresa como toda a equipe consegue se superar e fazer um SIAC ainda mais incrível. Tenho certeza que esse ano será ainda mais incrível do que já foi no ano passado. Antes da gente ir para o nosso próximo palestrante, queria pedir também para a gente rodar o vídeo institucional da CredLink, um dos nossos patrocinadores, importantíssimo, para que a gente esteja aqui com vocês todos os meses fazendo os eventos da Cred. As grandes empresas sabem que muitos clientes utilizam documentos falsos em seus cadastros e até fazem compras com CPFs de pessoas falecidas. Mas como elas evitam esse tipo de fraude? Há mais de 18 anos, a CredLink é referência em informações e proteção ao crédito no Brasil. Atende as maiores corporações, provendo sistemas antifraude para análise de informações de pessoas e empresas de todo o país. Está legalmente habilitada a exercer tais atividades e respeita todas as diretrizes do Marco Civil da Internet. Possui o maior banco de dados do Brasil, incluindo o banco de óbitos com abrangência nacional e atualizado a cada 15 dias. Proteja sua empresa com as informações mais atualizadas e as soluções mais inteligentes do mercado. Solicite um teste agora mesmo e confira. Acesse www.credlink.com.br. Muito bom. Agora, então, vamos para o nosso último palestrante dessa manhã, depois tem o nosso debate. Queria agradecer porque vocês estão participando ativamente. Eu já recebi várias perguntas, eu adoro. Quem já participou com a gente de outros eventos sabe disso. Eu gosto de incentivar a participação do público, porque eu quero realmente responder as dúvidas de vocês, né? Eu sou jornalista, posso ficar horas fazendo perguntas para os nossos debatedores, mas a gente quer responder as dúvidas de vocês, que estão aqui do mercado. Então, eu tenho o prazer de convidar agora Armando Luiz Rovai, secretário nacional do Consumidor, Ministério da Justiça e Cidadania. Obrigada. Bem, muito bom dia a todos. Quero inicialmente fazer os meus agradecimentos ao Dr. Hugo pela possibilidade de convite, aos demais palestrantes aqui, o Sérgio, a Silvia, a todos os senhores aqui presentes. E eu tenho que
tentar expor efetivamente algo acerca do papel da Senacom na melhoria das relações entre as instituições financeiras e seus usuários e a desjudicialização do setor. Bem, antes de mais nada, eu acho que convém trazer uma questão que é justamente o relacionamento da Senacom com as demais entidades e órgãos que efetivamente estão dentro do relacionamento negocial e de consumo. O que é a Senacom, portanto? A Senacom é uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça que tem como foco a elaboração, a condução, a catálise de todos os órgãos de defesa do consumidor para buscar um relacionamento harmonizante em relação ao setor produtivo. Eu acho que, de antemão, há de se colocar bem essa situação do que é a Senacom, no sentido de que não há uma polarização à defesa do consumidor e à atividade produtiva. Ou, se existe, tem que ter uma entidade para buscar justamente essa catálise, para deixar justamente que a comunicação entre dois setores que não são separados, mas que em alguns momentos estiveram em lados distantes, possam sentar-se à mesa para conversar. A Senacom, ela tem a sua função fundamental, que é essa, buscar a harmonização. Mas isso não foi criado dentro do sistema de defesa do consumidor de um dia para o outro. Isso foi consolidado ao longo dos últimos 30, 40 anos no Brasil. É bem verdade que a defesa do consumidor se empoderou e deixou o cidadão, principalmente a partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor há 26 anos, com condições de igualdade perante a atividade produtiva, tem um papel fundamentalmente protetivo ao cidadão. Mas eu acho que esse elemento conseguiu alcançar o seu sucesso, principalmente em termos de conscientização dos valores e direitos do cidadão, mas não se deve, de maneira nenhuma, se ter a polarização de um lado a atividade produtiva e de outro o sistema de defesa do consumidor. Aqui eu ouvi dizer várias vezes na exposição dos demais colegas a necessidade de que o atendimento ao cliente seja feito de uma forma excelente, porque isso acaba por se reverter, inclusive, nos ganhos negociais da atividade desenvolvida. Ora, isso é fundamental e é essa forma de se encarar o cliente consumidor sem considerar palavras antagônicas. Eu me recordo, a minha formação na área do direito comercial. Eu sou, basicamente, um professor de direito comercial. Quando me deparei com a atividade de defesa do consumidor, um dos primeiros dogmas, e dogmas precisam ser contestados, precisam ser revistos, precisam ser fundamentados, era considerar o cliente e consumidor como elementos distintos. Há de se mudar essa visão. Há de se mudar essa visão porque o consumidor e cliente fazem parte de um mesmo sistema. Um sistema produtivo que precisa de um cliente que seja um consumidor. Isso é fundamental para que nós possamos caminhar sem determinados preconceitos. Eu acho que a forma com que eu posso iniciar essa minha exposição é justamente trazer essa questão da necessidade de que a Senacom, pelas suas atribuições legais, não seja apenas um órgão de defesa do consumidor, mas sim um órgão de elaboração de políticas públicas para a harmonização das relações setor produtivo e a defesa do consumidor. A defesa do consumidor, por óbvio, precisa ter todo o empoderamento necessário na figura do Ministério Público, dos PROCONs, das defensorias públicas, das entidades da sociedade civil, que todas fazem trabalhos de excelência. E a defesa do consumidor precisa ter um canal de diálogo com o setor produtivo, também pela Senacom, e o setor produtivo pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A par disso, eu tenho uma questão que naturalmente se
desenvolveu no Brasil, talvez de maneira não adequada para o momento histórico, político e econômico que nós vivemos. Que é a questão da judicialização dos processos que nós encontramos no Brasil hoje. Só para você ter uma ideia, nós possuímos mais de 100 milhões de processos em andamento, mais de 100 milhões. A última vez que eu analisei os dados do CNJ eram 105, 106 milhões, já deve estar por volta de 110 milhões. Nós temos 205 milhões de habitantes, quer dizer, a cada 2 pessoas tem um processo. E há cálculos de que esse número de 110 milhões de processos tenha 30% de origem da defesa do consumidor, de origem, portanto, consumeristas. Quer dizer, tem algo errado. E algo errado que vem na sua história. Eu me culpo também, eu acho que eu tenho uma participação de culpa. Há mais de 20 anos eu sou professor de Direito, e eu vejo que as faculdades de Direito acabam por treinar os seus operadores, porque eles já são operadores de Direito, apenas estão nos bancos da faculdade, para o litígio, para a briga. O aluno de Direito, ele está louco para se formar, passar no exame da ordem para assinar uma petição inicial. Ele quer processar alguém. Faz parte da forma com que ele foi treinado. Isso é errado, isso é antigo. E para mostrar que é antigo, que está fora do nosso sistema, que necessariamente precisa de um desenvolvimento, de um resgate, de uma maior amplitude da atividade negocial, vem da origem do próprio direito brasileiro, das suas origens coimbrãs, das suas origens que são muito interessantes, muito eruditas, mas que demonstram justamente esse anacronismo que nós vemos. Só para dar um exemplo, eu me recordo, uns 2, 3 anos atrás, eu era conselheiro da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados, de São Paulo, e nós éramos instados para estarmos em eventos onde palestrantes vinham falar das mais variadas situações e assuntos. Eu me recordo do presidente da Ordem dos Advogados de Portugal, extremamente erudito, culto, um advogado pleno, mas ele trabalhou o tempo todo na figura vencido, vencedor, vencido, vencedor, vencido, vencedor. Me reportou ao romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao vencedor, batatas, ao vencido, compaixão e ódio. Quem ganha, ganha batata. Um processo que naturalmente demora 10, 20 anos, não pode gerar sucesso da sua primeira instância até efetivamente a última possibilidade recursal. Por outro lado, em determinado momento, e alguns meses depois, assisti também à palestra do presidente da Associação dos Advogados de Nova York. Ele dizia o seguinte: não interessa quem começou o litígio, eu preciso apaziguar, porque meu cliente tem que desenvolver suas atividades. Isso me marcou, e eu não sou americanista, não acho que o que vem dos Estados Unidos tem que ser melhor, pelo contrário, as minhas origens latinas, e meu filho, que tem cidadania portuguesa, tem uma ligação muito mais próxima com Portugal, me identifico mais com Portugal. Mas eu percebo que o treinamento da operacionalidade do direito no Brasil, com suas tradições coimbrãs, carregam a figura do litígio. Isso precisa ser alterado. Bem, então começa o assunto a ser tratado nas faculdades de direito. Mas, a par disso, eu preciso desenvolver cada vez mais os meios alternativos de solução de litígios, sem preconceito. E esse sistema, para efetivamente ser eficaz, para resolver um problema, temos mais de 100 milhões de processos. Eu tenho um número gigantesco de operadores do direito, que é muito fácil ser operador do direito no Brasil hoje, com N faculdades, e o curso em si, muitas vezes, facilitado no seu início até o final. Então, eu preciso desenvolver meios para tirar da égide do poder público, que não tem condições de absorver mais de 100 milhões de processos, que sejam 30 milhões na área consumerista, no sentido desses meios alternativos. Quais são esses meios alternativos de solução de litígios? Tradicionalmente, eu tenho a transação, a conciliação, a arbitragem, a mediação. E cada vez mais eu percebo que sistemas como a conciliação, mediação e arbitragem devem e podem ser implementados com razoabilidade, seriedade, dentro do sistema
do sistema de defesa do consumidor no Brasil. E um dos pontos que eu quero tratar hoje é justamente como a Senacom desenvolveu, e olha, eu falo muito à vontade que quem desenvolveu e quem criou o sistema não fui eu, foi a minha antecessora, mas que nós tivemos o cuidado de dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Porque as boas práticas devem ser desenvolvidas. Uma parêntese que eu acho que merece aqui destaque é o seguinte: no Brasil a gente tem a problemática de não se dar continuidade aos fluxos de políticas públicas que são desenvolvidas. Cada gestor quer botar a sua cara dentro da gestão. Está errado. Se aquele expediente funciona bem, é aquele expediente que tem que continuar. Essa história de que cada gestor tem que deixar a sua cara, sua marca, não é verdadeira, isso não contribui para o país. Mas voltando para o assunto do desenvolvimento da Senacom, foi trabalhado uma ferramenta virtual denominada consumidor.gov, que é um híbrido entre a mediação e a autocomposição, porque são questões distintas. Rapidamente, para trazer as diferenciações, conciliação é algo que se torna possível a composição entre as partes beligerantes, litigantes, através da intervenção de um ser humano que muitas vezes tem bom senso, é simpático e se miscui naquela relação para compor as partes. Basta o sujeito ter, o conciliador, ter condições de aproximação das partes. E muitas vezes se miscuindo realmente, sugerindo, participando da relação. A arbitragem, por seu turno, que é algo extremamente importante, que eu creio, mas seria objeto de uma outra exposição, deveria ser tratado também na seara do consumidor, mas, infelizmente, há uma produtividade, um tradicionalismo que impede que a arbitragem seja trabalhada e desenvolvida com preconceitos, porque nos outros países se tem o trabalho da atividade da arbitragem, somente a arbitragem coletiva no direito do consumidor, mas eu quero trabalhar com outra questão, que é a mediação. A mediação é algo que precisa ter um determinado estudo, uma técnica. Não é à toa que o maior centro de mediação do mundo é Harvard. Para se conhecer e se ser um mediador, precisa ter uma multifacetação de conhecimento em psicologia, sociologia, engenharia talvez, e direito também. Porque a mediação tem técnicas próprias. Ser conciliador basta o indivíduo ter bom senso, ser justo, ou ter um critério de equidade. Agora, para ser mediador, tem que ter estudado, tem que ter feito preparações próprias para se chegar a essa composição entre as partes. Eu queria só que alguém me falasse do tempo a tempo. Esse tudo não estou chegando direito. Bem, dentro dessa visão, onde a mediação tem requisitos próprios, eu entendi como importantíssimo dar continuidade àquilo que foi desenvolvido pela Senacom, no sentido de uma automediação sem a participação do ser humano, sem a participação do poder público, mas com a fiscalização no ambiente virtual das reclamações em que os indivíduos que tivessem qualquer problema com empresas na seara consumidista pudessem buscar uma resolutividade. Sendo bastante sucinto, hoje o grau de resolutividade é de 80%. O poder público não se miscui nessa relação. As partes acabam por desenvolver uma relação buscando a solução do litígio e as empresas passam a ser ranqueadas a partir da qualidade. Muitas vezes, ser objeto de uma qualidade não significa atender todos os pleitos do cidadão, que muitas vezes também pode não estar amparado na legalidade completa. Mas foi algo revolucionário e que precisa ser disseminado, precisa ser desenvolvido, publicizado, de modo a trazer maior permeabilidade entre empresas e cidadãos. Alguns detalhes importantes. Entra no consumidor.gov as empresas que querem, porque a adesão é voluntária. As pessoas que buscam
a solução do litígio via consumidor.gov o fazem porque também querem, porque é um meio hábil de se buscar a solução da briga. Alguns detalhes importantes e que merecem aqui uma análise. Ainda na gestão passada também, foi buscado, na Senacom, um contato com vários tribunais de justiça, em algumas unidades federativas do Brasil, para que o Poder Judiciário desse guarida a esse sistema de composição, como uma forma que antecedesse a busca de uma demanda judicial. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, buscando, portanto, uma solução eficaz, tornou obrigatória a tentativa de solução do litígio, primeiramente, junto ao consumidor.gov. Senhores, pela primeira vez em 70 anos, o número de ações julgadas pelo tribunal foi superior às demandas ajuizadas. É bem verdade que os constitucionalistas de plantão entendem que essa obrigatoriedade é relativa porque seria uma afronta ao acesso à justiça. Mas há de se considerar dois elementos. Primeiro, a gente está buscando a justiça, sim, só através de um meio alternativo. E a questão não é barrar o acesso à justiça, é desafogar o poder judiciário. Tecnicamente, isso se chama pretensão resistível, mas que é algo que tem que ser disseminado para que demais unidades federativas do Brasil também passem a adotar esse expediente como uma forma cidadã de aproximar o direito do consumidor à solução daquele litígio que muitas vezes poderia ser resolvido de uma forma muito mais eficaz. Sem contar também que essa judicialização que se manteve nos últimos anos criou também determinadas indústrias inadequadas, onde nem sempre o bom senso e o bom aparelhamento das estruturas, e aí eu falo da minha classe, que são dos advogados, eu falo de outros cidadãos que se valem de determinados expedientes para um ganho não adequado, que aquilo poderia ser colocado de uma maneira muito mais ajustada, muito mais equilibrada. Mas, enfim, são elementos que merecem aqui destaque, merecem que os senhores reflitam e entendam como que nós podemos disseminar esses meios alternativos de solução de conflitos, no caso, consumidor.gov. Muita gente nunca ouviu falar do consumidor.gov. Certamente os senhores, por atuarem nessa área financeira, já têm alguma relação, já conhecem, mas os usuários que poderiam, dentro do nosso sistema populacional, utilizar também o sistema.gov não fazem. E eu estava falando há pouco com o doutor Hilton, algumas ideias que poderiam ser implementadas. Isso acho que me pareceria interessante, porque, veja bem, eu sou muito consciencioso da transitoriedade da função do gestor público, mas determinadas práticas têm de continuar. Então, por exemplo, por que antes de um jogo de futebol, naquele meio tempo, onde se coloca determinadas atividades, onde tem a câmera da televisão lá focada, por que não aparece o consumidor.gov? Por que num domingo na Paulista não tem um totem? Olha, cidadãos, aqui tem uma forma de solucionar litígios sem buscar a litigiosidade. Isso não é um impedimento do desenvolvimento da atividade do advogado, isso não é, e nem pode ser encarado como uma forma outra que não buscar a cidadania. Isso é cidadania. Mas aqui merece destaque no que a gente está buscando falar hoje, também a questão da regulação. E aqui eu tenho que dizer claramente que das entidades reguladoras, a que mais eficaz, a que mais se aproximou da Senacom foi o Banco Central. E criou uma relação sinérgica. Criou uma relação, lógico, sempre dá para melhorar, mas graças à sensibilidade que o sistema financeiro adquiriu ao longo dos anos, de criar condições da simples oitiva do seu cliente, do seu consumidor. Eu vejo aqui algumas pessoas que trabalham em ouvidoria, por exemplo,
são ouvidores de instituições financeiras, e o quanto levam a sério a importância da comunicação, o quanto levam a sério a necessidade de satisfação dos seus clientes, que são os consumidores. Enfim, isso deveria ser estendido na forma de uma sinergia mais eficaz perante as outras entidades também regulamentadoras, e aí a gente fala das telecomunicações, na questão da saúde, e por aí vai. Mas merece como uma forma de estudo o histórico desse relacionamento que se consolidou nos últimos anos, mercê do bom senso entre aqueles que gerem a atividade financeira e, efetivamente, os gestores da Secretaria Nacional do Consumidor. Ainda sobre desjudicialização, e para findar aqui minha exposição, eu acho que nós poderíamos mencionar a necessidade também de se buscar que determinadas entidades que, por si só, buscam um litígio para retardar as consequências das relações que não foram, no passado, muito bem efetuadas, tivessem também uma revisão no seu histórico, nos seus respectivos departamentos jurídicos, no sentido de criar mecanismos para composições, para buscar efetivamente o maior número possível de soluções de litígios, mesmo naqueles que estão em andamento, que estão tramitando perante o nosso Poder Judiciário. Enfim, senhores, são essas as breves indicações, sugestões que a Senacom pode deixar a título de desjudicialização, utilizando em prima facie a figura do consumidor.gov. Detalhe importante, hoje nós falávamos, eu falava com o Fernando do Banco Central, um problema muito sério que nós temos e temos que nos unir para resolver. Os canais de comunicação, como o consumidor.gov, como outros que se criam, sejam de sociedade, vindos da sociedade civil, sejam do próprio poder público, criam uma dificuldade no cidadão, que na hora de buscar a solução alternativa do seu litígio, fica sem saber, será que eu recorro ao consumidor.gov? Será que eu me socorro ao do CNJ? Será que eu me socorro da relação com o governo? Ora, o poder público aí precisa ter a sensibilidade de criar uma boca única, um canal único, onde todas as demandas, todas as reclamações sejam focadas num só canal, e aí sim, efetivamente, passe-se a distribuir as demandas para cada competência respectiva. Eu acho que dentro da tecnologia, eu que não conheço muito de tecnologia, mas imagino que seja muito facilitado, muito razoável essa questão, mas que é um objeto de preocupação, porque o cidadão, ele se vê abobalhado diante de tantos canais, sendo que necessariamente ele precisaria ter um canal para dirigir suas reclamações. Fazendo a propaganda da Senacom para nós, ao consumidor.gov, porque é efetivamente um meio alternativo de solução de litígio, de autocomposição, de um grau de resolutividade de 80% e a média de 7 dias de solução. São essas minhas pequenas ponderações, eu agradeço demais a oportunidade, muito obrigado. Bom, a gente que agradece muito ao Armando Luiz, muito obrigada aí pela sua explanação, foi excelente mesmo. E queria aproveitar que o Armando falou dessa questão do apoio, acho que todo mundo aqui sabe, mas é sempre bom a gente lembrar que a CREF sempre apoiou muito, desde lá atrás, inclusive desde outra secretaria, há muitos e muitos anos. Acho que esse que é o objetivo da gente, né? Então, eu queria convidar o Marcos, da CETIP, para entregar uma placa em homenagem ao Armando Luiz, que está aqui com a gente hoje nesse evento. Muito obrigada. Armando, eu pedi para você continuar aqui com a gente. A gente vai para o nosso debate agora. Se quiser, você pode sentar, fica à vontade. Não, você pode sentar onde você quiser. Eu só preciso ficar com uma das pontas para mim. Então, eu fico na ponta de lá. Fico aqui, pode ser ótimo, está ótimo. Queria convidar a Silvia também, Marques de Brito e Silva, chefe do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil, para participar aqui com a gente.
também serve ao longo dos anos como consultor de regulação e compliance da ACRE. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, porque recorde de participações, de perguntas, muito obrigada, eu adoro, um monte de perguntas aqui. Vou tentar fazer o maior número possível, só não posso garantir para vocês que eu consiga fazer todas, tá? Mas vamos tentar, vamos lá, eles vão me ajudar. Eu não vou nem fazer pergunta minha, eu vou direto para a pergunta de vocês. Se vocês puderem ser concisos, a gente agradece, porque realmente tem muita pergunta. Então, vamos lá. Vou começar aqui com uma pergunta, ladies first, vamos começar com a Cíntia. Uma pergunta do Dorival Dourado. Ele faz a seguinte pergunta: cadastro positivo. Como a Lei 4.539 vai complementar a Lei do Cadastro Positivo e resolver conflitos de opt-out e inconsistência de informações entre as fontes, já que as informações podem vir de outros setores, como varejo, elétricas e telecomunicações? Bom, a questão que está funcionando, né? A questão do cadastro positivo, a mudança legislativa, ela foi anunciada pelo próprio governo. Né? Existe já uma iniciativa, o Banco Central tem participado das discussões, e a ideia realmente é incorporar esse conceito de opt-out, porque vocês conhecem bem a legislação atual, né? ela foca no opt-in, e a gente percebeu que desde a edição da lei, o número de adesões tem sido bem reduzido. Né? Então, é importante essa inovação, e é importante saber que a gente está incorporando esses conceitos, né, a questão do nudge, para poder viabilizar um instrumento tão importante. Eu acho que, de certa forma, é isso que eu gostaria de comentar. Maravilha, obrigada. Uma pergunta para o Sérgio, também do Dorival Dourado, sobre fintechs. Estamos passando por uma revolução de ofertas e modelos e inúmeras novas empresas, as fintechs, não estão sob a regulação do Banco Central. Como essa norma vai cobrir esse gap junto aos consumidores? Bom, mais oportuno possível a pergunta dessa. De fato, e também as fintechs é um nome genérico para alguma coisa que todo mundo não sabe o que é. Então você abriga ali desde... Tudo agora virou fintech, né? É verdade. Eu diria assim, o grande detalhe dessas fintechs, que são plataformas eletrônicas tecnológicas, ajudam demais o consumidor, tem vários aqui que a gente pode comparar preço, fazem tudo, mas são entes que nunca foram regulados. Nós estamos falando de um ambiente que tem que ser regulado, como nós precisamos. Então, é importante que essas pessoas que estejam pensando, o problema da fintech, que é a preocupação internacional, que se isso vem de montão com uma força muito grande, ela vai passar por si e trazer uma instabilidade do sistema financeiro. O sistema financeiro precisa dessas regras, porque senão você pode perder a shadow banking, não sei, falando numa terminologia bastante genérica. Mas é um fato. Não temos como escolher disso, então, tanto quanto possível, os processos de autorregulação, os processos de associação dessas pessoas são muito importantes, olhando sempre os princípios da regulação. É esse que vai nortear. É muito melhor que seja assim do que, em um determinado momento, o regulador ou o Estado que vir e adotar uma medida muito mais. Então, é uma discussão que não tem resposta no momento, inclusive internacionalmente. A própria essa escola internacional que você mencionou tem discutido fortemente esse assunto. Deixa eu me pedir para trocar de lado, tá? E agora quem estava me vendo aqui do perfil direito, vou trocar. Não, você pode ficar aqui, eu fico aqui só. Vai ver no perfil esquerdo e também eu não tenho esse problema de o perfil que é melhor, tá? Se vocês descobrirem que o perfil é melhor agora depois dessa troca, vocês me avisem. Vamos lá, Amanda, uma pergunta para você, do Antônio Grupi, ele é do Grupo Serviços e Treinamento. Como uma instituição financeira recusa um cliente numa abertura de conta ou operação de crédito sem ferir a resolução 4.539? Bem, eu acho que inicialmente a gente tem que considerar que a forma com que são tratadas as questões, eu acho que sempre partindo do princípio da organidade, da propriedade, é uma questão elementar, e depois analisamos os parâmetros legais. Eu acho que dentro da legalidade você tem toda a base para instituir ou não a relação consumidor-fornecedor e sempre, principalmente, atendendo àquilo que está escrito na legislação.
Existem casos muito particularizados, e esses casos particularizados devem ser analisados individualmente, onde haja realmente um estudo que se debruce a respeito do assunto. Maravilha. Você entendeu que eu te pedi com mímica? A minha mímica tá boa? Obrigada. É que daqui eu não consigo ver o relógio. E aí eu pedi para ele, isso, maravilha, ótimo. Pedi para ele dar uma viradinha, fazer o mímica. Mas eu nunca fui muito bom de mímica. Aquele negócio de jogo, sabe, quando é criança. Obrigada, Armando. Vamos voltar para a Silvia. Silvia, a pergunta do Fábio Braga. De que modo podem as alterações recentes nas normas da regulação bancária dos Estados Unidos, mudança na lei Dodd-Frank, afetar ou influenciar políticas de relacionamento no mercado internacional? Como o Banco Central do Brasil vê esse movimento lá nos Estados Unidos? Todos estão acompanhando o movimento nos Estados Unidos, né? Não necessariamente só o Banco Central do Brasil ou até mesmo algum regulador local. Eu acho que é um movimento que nós vamos ter que aguardar, né? Vale a pena acompanhar. Dodd-Frank foi uma mudança em termos de regulação, veio muito em decorrência da crise de 2008, e pode ser que ocorram mudanças mesmo. Então, o que o Banco Central tem feito nesse momento é acompanhando todo esse movimento internacional, não só dos Estados Unidos, mas a gente tem mudanças importantes também em nível europeu, né, e também em nível asiático. Então, o que o Banco Central faz de maneira sistemática é acompanhar toda essa alteração em termos de regulação internacional. Porque isso pode afetar, inclusive, as próprias decisões do Comitê de Basileia, que acaba sendo o grande norteador da regulação bancária. Sérgio, uma pergunta do Paulo Roberto Silva dos Santos é a seguinte: a Lei 1787 de 2013, criada há 4 anos, que institui a educação financeira nas escolas, anda a passos de tartaruga, uma vez que o grande número de endividados é proveniente de comportamento, por que essa lei não anda? Eu acho que nós estamos vivendo, neste momento, com essa nova editada, um novo mundo, sinceramente falando. Acho que são novos conceitos colocados e nós temos uma tendência, eu já insisti, inclusive mencionei ao longo do seminário, eu vejo uma nova defesa do consumidor. Sem o cliente exercer o seu papel, vamos pensar que o Brasil tem uma regulação de tudo, o problema da nossa educação em geral, nós somos um país de diferenças culturais, sociais, muito precisamos explicar para a escola brasileira. Mas nós temos uma regulação que permite, e nenhum país tem uma regulação desse tipo, que permite a comparação de preços como nós temos. Então, vocês terem uma ideia, são 400 milhões de consultas ao sistema de crédito do Banco Central por mês. São 400 milhões de consultas. Teoricamente, cada consulta que essa produziria uma planilha do custo efetivo total. Não há fiscalização do mundo, não faz sentido. E você, se essa planilha é entregue ou não ao cliente. O que faz sentido é nós termos todos trabalharmos juntos, defesa do consumidor, reguladores e mercado, para que o cliente seja melhor informado. Então, eu insisto no ponto que eu falei no início, a minha fala, nós estamos falando dessa educação financeira, eu insisto na educação da instituição, na educação da instituição financeira. Os profissionais, todos têm que estar conscientes que esse é bom para todo mundo. Então, não só vai deixar de catear, acho que agora tem uma grande chance, porque a partir de agora há um grau de responsabilização das instituições financeiras de ser administradores do mundo. Sem dúvida. Armando, uma pergunta da Ângela Boaçu, é assim que fala, ou Boaçu? Não vai ser é do JP Morgan, né? Quando a regra fala que a política deve tratar de aspectos relacionados aos requisitos de segurança dos produtos e serviços, a gente pode entender que está falando em segurança da informação? Não. Eu entendo o seguinte: primeiro, os parâmetros da defesa do consumidor mudaram. Hoje, os parâmetros, o tripé que leva a defesa do consumidor como fundamental é a questão relativa à proteção de dados, que a gente ainda não tem uma legislação própria, comércio eletrônico e superendividamento. As pautas que hoje realmente movem a defesa do consumidor são essas. As demais, logicamente, tem que ter a continuidade daquele empoderamento que foi obtido pelo consumidor, mas que tem que se tratar com uma ideia mais avançada.
Não a protetividade pela protetividade, mas a harmonização. Nós não podemos deixar o setor produtivo com dificuldades de desenvolvimento apenas porque há uma dogmática de defesa pela defesa do consumidor. O consumidor ele tem sim que ser empoderado, ele tem sim que ser cuidado, zelado, em razão da sua vulnerabilidade, da sua hipossuficiência, mas eu tenho que levar a cabo como principal meta a harmonização. E a questão da proteção de dados, que efetivamente precisa de uma legislação própria, ainda não tem. E houve um equívoco muito grande, desculpa me alongar, vou parar, na questão que diz respeito ao marco civil da internet. Foi um absurdo se criar um marco civil da internet e deixar a proteção de dados para depois. Seria primeiro se criar a proteção de dados, que o Brasil está 40 anos, no mínimo, atrasado em relação aos outros países, porque é uma questão fundamental, uma questão que movimenta a economia e que merece um destaque especial. Existem 2 projetos hoje, lindamente sobre a proteção de dados, e que deve ter a participação da sociedade civil para que venha um projeto adequado para o desenvolvimento e implemento da atividade negocial, sempre cuidando e zelando do consumidor. De novo, harmonização. A inversão da importância, né? Acaba com dos dois, diversas coisas. Silvia, uma pergunta do Teixeira, ele é da AGE Capoeitora. Você considera que a resolução 4.539 não é uma formalização do que o mercado já pratica hoje, vis-à-vis as regras que a gente tem hoje? Eu gostei muito da pergunta, porque vai me permitir explorar alguns aspectos que eu não explorei durante a apresentação. Essa dúvida é uma dúvida que aparece toda vez que a gente vai falar da política de relacionamento com o cliente e usuários. O regulador já tem na praça tantas normas, né? Por que mais uma? Né? Ou seja, qual é a diferença? Né? O porquê dessa regulação? E aqui vocês estão com uma pessoa, né, que foi exatamente o grande idealizador, né, dessa discussão no âmbito do Banco Central. Né? O Sérgio, na época, ele era chefe do Departamento de Regulação, é bom que vocês conheçam um pouco da história, e ele é um apaixonado pelo tema. Né? E ele começou a se sentir muito incomodado, porque por mais que o Banco Central e o Conselho Monetário prendessem esforços no sentido de aprimorar esse relacionamento, ele sempre se mostrou uma pessoa incansável. Então, foi um dos primeiros que montou convênio com o Senacom, né? Nem era convênio formalizado, era conversas periódicas. Ele começou a fazer convênio e discussões com o próprio Ministério Público. E no âmbito do Banco Central, ele levou essa ideia de realmente buscar na regulação internacional, nos princípios internacionais, a necessidade de se ter uma regulação. Então, essa resolução, ela veio, como eu apresentei aqui durante a minha fala, ela veio como uma norma guarda-chuva. Ela veio realmente para abrigar todas as outras normas operacionais que já tratavam do tema. E é extremamente relevante porque ela leva a alta administração a assumir responsabilidades. E essa regulação, ela foi construída em conjunto com a área de fiscalização do Banco Central. Né? Nós estamos aqui com o Silveira, que está aqui do lado. Então, foi realmente uma regulação construída a partir da experiência que eles têm. O Silveira do Departamento de Regulação de Conduta, é um departamento bem recente no Banco Central, e aí dá para vocês perceberem toda a importância que o regulador está conferindo a esse tema. Realmente, o relacionamento com o cliente, a questão da conduta das instituições financeiras, o Sérgio fala aqui da educação da instituição financeira também, não só do consumidor, mas aqui vocês estão com pessoas que realmente levaram essa ideia para o Banco Central. Essa ideia é uma ideia importante, essa questão do envolvimento da alta administração, do envolvimento de todos, né? Então, assim, eu acho que vai ser realmente um novo momento. Sérgio, uma pergunta para você, da Denise Cordovila, do Banco Volkswagen. A elaboração dessa política vai contar com o envolvimento de diversas áreas do Banco Central. Quais áreas você identifica como áreas foco? E você poderia, por favor, falar quais as expectativas do regulador no que diz respeito ao monitoramento e indicadores? Bom, eu acho que boa parte da pergunta o Banco poderia responder, não estou mais não. Posso falar, possível,
a especialização pode ser, mas eu gostaria primeiro de agradecer as exageradas palavras da Silvia. De fato, esse tema é um tema interessante, por isso que eu estava falando com risco, porque realmente quando eu dediquei esse tema, não foi fácil você conhecer, nem internamente uma central, muito menos o sistema financeiro. Eu acho o seguinte, a política, ela é a parte central de toda essa norma, evidentemente, mas ela é feita pela instituição. O que se pode fazer é ajudar as instituições a fazer. O ponto central, mais uma vez, é o parceiro. Você vai começar com a área de regulação para ver o espírito da norma, o que ele acha, por que ele colocava. 2, a fiscalização, que está se preparando há muito tempo, acertou muito bem. Essa norma já é feita para algo que é a fiscalização do Banco Central. Já vem norteando sua ação há muito tempo. E a norma traduz aonde ele ficou muito bom, ficou light perante o que poderia ser colocado como regras muito positivas, não foi. Então, é a política que a instituição vai fazer que vai dar esse comando. Uma corretora minúscula é diferente do maior dos bancos. O cara que mexe com todo tipo de crédito é diferente daquele que só mexe com a blogueiragem. Tem todo tipo de coisa. Então, não há receita de bolo. O que há é orientação a olhar o que você vai fazer e fazer uma revisão interna. Uma das outras perguntas, eu acho que talvez pudesse ser dirigida ao Banco Central, né? Silvia, você responde a segunda pergunta? A questão de indicadores, eu acho que talvez a área de regulação não seja a área mais indicada para responder, né? Nós temos um colega aqui da supervisão, ele não está aqui no palco e tudo, então não poderia transferir a pergunta para ele nesse momento. Mas o que o Sérgio comentou, de uma forma genérica, é a realidade. A norma, como foi construída a partir de experiência da supervisão, ela vai conferir à supervisão o instrumental necessário para acompanhar a aplicação dessa política. Então, quando vocês se deparam com relação a todos os instrumentos de controle que foram inseridos na regulação, vocês percebem ali uma indução do regulador para o comportamento adequado, né? No sentido de que a política de relacionamento ela vai ter que abordar todas as fases, né? Desde a questão da concepção do produto, contratação e até a extinção do relacionamento. E, da mesma forma, toda a parte de aprovação pela alta administração, a participação de todos e o instrumento de controle. Então, vocês que já se debruçaram provavelmente pela regulação, vocês devem ter percebido que tem a necessidade, né, de testes de aderência, testes de conformidade, e toda essa documentação vai ficar disponível para a supervisão. Então, toda a regulação foi construída em conjunto com quem está lá na ponta, e com certeza ela vai se acompanhar. É o que eu posso falar de uma maneira geral, tá certo? Maravilha. É uma pergunta da Ângela, do JP Morgan, mais uma pergunta. Ângela, obrigada pela participação aqui intensa. Ela pergunta para o Armando, a mediação de conflitos que a norma cita seria entre o cliente e a instituição financeira? Sim. Na realidade, as partes que têm um litígio, que têm uma relação que houve algum problema que, logicamente, seria efetuado dessa maneira. Uns 2 pontos importantes que eu acho que podem ser agregados a isso primeiro, trazer, além do consumidor.gov, pensar também em pequenos núcleos ou pequenas câmaras de mediação para questões como, por exemplo, superendividamento. Superendividamento hoje é uma questão muito séria, está sendo objeto de uma mudança, uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, mas que seja naturalmente que cada vez mais as instituições financeiras tenham mecanismos para buscar a solução, porque para o próprio cidadão é algo terrível, a morte civil dele quando ele tem a sua insolvência declarada em razão do superendividamento, que é causado por uma série de problemas, principalmente pela falta da educação financeira, e que abarca todos os níveis sociais, desde pessoas muito simples até pessoas com mais educação e com maior poder aquisitivo. Então, são questões que podem ser pensadas em termos de mediação. Eu acho que a mediação ela tem que ser disseminada, ela tem que ser trabalhada. Isso também, para os advogados, muitas vezes falam, mas eu vou perder minha capacidade de trabalho. Não, a mediação comporta, inclusive, em determinados casos, que o advogado também esteja lá trabalhando, também esteja desenvolvendo sua atividade, mas, fundamentalmente, grosso modo, e para a grande camada populacional que necessita
recompor a sua vida em razão do superendividamento, que é um problema seríssimo que o Brasil faz, eu acho que as instituições financeiras deveriam investir também, tanto quanto óbvio, mas pequenos núcleos de mediação. E para isso, por que não utilizar as instituições de ensino? Existem tantas instituições de ensino que estão dispostas, só para você ter uma ideia, o Ministério da Justiça está com um diálogo muito avançado com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para lançar com a Faculdade de Direito um pequeno núcleo focado especificamente em questões financeiras. Maravilha. Silvia, como o nosso tempo está acabando, a gente tem 10 minutinhos, eu vou juntar 2 perguntas para você, tá? Numa só. Uma é da Ângela, de novo, do JP Morgan, a outra é do Odilon, do Banco Bradesco. A Ângela pergunta: a resolução engloba 100% dos produtos bancários ou apenas aqueles regulados pelo Banco Central? Por exemplo, devemos incluir intermediação de valores mobiliários na política? E a pergunta do Odilon é: a resolução não se aplica a alguns casos que são excluídos, como, por exemplo, administradores de consórcio. Por quê? Como se entende essa questão, visto que eles também são comercializados pelas instituições financeiras? O valor de nome já era eu sei que foi essa pergunta. Não, eu sei. Ele é do Bradesco. Eu falei assim, bom, agora é for amigo, né? Pergunta do Odilon. Não era outra Odilon. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, que eu acredito que alguns de vocês conhecem bem a resposta, mas só para deixar de maneira clara, nós temos uma hierarquia em termos de norma, e todas as normas aplicáveis aos administradores de consórcio, elas são editadas em nível de circular. Então, como é uma resolução, é conselho monetário, ela não se aplica nem a administradores de consórcio, nem instituições de pagamento. É por uma questão formal, né? Mas isso não significa que a gente não está pensando no tema para as outras empresas reguladas, né? É só uma questão de hierarquia. Como foi uma iniciativa do Banco Central, mas foi aprovada pelo Conselho Monetário, não se aplica a esses 2 segmentos, tá? Então, é só uma questão de formalismo. Mas nada impede, né, que você tenha iniciativas, mesmo sem ter a regulação da política, até porque ela pode vir, né? Enfim. A primeira pergunta era sobre se aplica a todos os produtos, né? É uma pergunta muito importante. Se aplica a todos os produtos. Isso. Quando nós estamos falando de regulação no âmbito do Banco Central, o alcance é com relação às atividades e produtos que são regulados pelo Banco Central. Mas a gente não pode esquecer, né, não obstante essa limitação, não pode esquecer que a instituição financeira é a porta de entrada de vários relacionamentos com os produtos. Então, da mesma forma como se tem que ter um zelo na hora de oferecer um CDB, a instituição financeira deve ter o mesmo zelo na hora de oferecer um produto do mercado de capitais. Tá? Mesmo que esse produto não seja regulado diretamente pelo Banco Central, porque a ideia da política é que a instituição financeira pare, pense, estabeleça quais são as suas regras e que essas regras permeiem todo o processo. Né? E se você tem um produto que é do mercado de capitais, você pode dizer, não, esse produto não vai obedecer essa regra. Né? Formalmente, a resolução não alcança. Mas aí eu vou chamar de novo a atenção para aquele vídeo. A gente não pode focar só naquilo que a gente vê, a gente tem que focar naquilo também que a gente não consegue ver. Porque acho que o Sérgio explorou bem na apresentação dele, qualquer tipo de relacionamento pode gerar uma contingência. E essa contingência pode ser complicada. E lembrando que, assim como as pessoas, as instituições financeiras também sentem muito mais as perdas que os lucros. Até porque as instituições financeiras são filhos de pessoas também. Isso, não são só as mulheres. As instituições financeiras também sofrem com as coisas. Aproveitar que você está com o microfone na mão, vou te fazer mais uma pergunta aqui do Luiz Elias, ele é da Casa Financeira. Ele fala o seguinte: artigo 4, envolve também correspondentes de estabelecimentos credenciados. Artigo 1, deve definir relacionamento entre clientes, usuários, correspondentes e estabelecimentos. Ainda bem que eu trouxe a norma aqui, né? Eu não lembro mais qual é o artigo 1º e qual é o artigo 4. Mas eu não vou ler, não. Vou responder de uma maneira geral.
né? Até porque essa questão de cliente-usuário, ela tem aparecido em algumas regulações do próprio Banco Central, do Conselho Monetário, e essa repetição desses dois termos, ela vem até de uma forma educativa mesmo. Quando a gente está falando de serviço bancário, a gente está falando, de uma maneira genérica, de uma concessão de uma atividade que é importante para o povo. E aí, o que tem que se ter em mente é o cliente, que é muito importante, né? Mas o usuário, ele precisa também ter acesso. E é por isso que a regulação tem tratado de maneira conjunta e tem induzido o comportamento equitativo, tanto do cliente, que é aquele que provavelmente vai gerar a receita, mas também do usuário, que é aquele que pode não ser cliente daquela instituição, mas vai precisar usar o serviço. Ele vai aparecer ali para pagar um boleto, ele vai aparecer para fazer, de repente, descontar um cheque. Né? Então, ele precisa também ser tratado de uma maneira que seja acolhido, que seja realmente, que tenha acesso ao serviço. Agora, para o Odilon aqui, Sérgio. Mais uma pergunta da Ângela, do JP Morgan. Em caso de conglomerados, podemos indicar apenas um diretor responsável pelo conglomerado ou é necessário um diretor para cada instituição? Caso seja um por instituição, pode ser o mesmo para duas ou mais instituições? Essa pergunta aqui da norma, eu acho que sim. Mais uma vez, tentando responder genericamente, eu acho que é o que vale aqui, é não vai dizer o detalhe, pelos outros critérios normativos, poderia sim. Porque uma coisa muito interessante nas discussões com o consumidor é o seguinte, pegar para dar um exemplo prático. Você tinha uma tarifa de cadastro, só existe uma tarifa de início e relacionamento. Essa tarifa custa muito pouco para você iniciar um relacionamento bancário. Ela custa muito mal para você fazer uma operação de crédito. Sabemos todos aqui que trabalham, por quê? E aí, porque as formas de remuneração, de incentivo de vendas, é um grande problema. Passam por isso. Um grande conglomerado, ele não precisa precisar diminuir isso pelo serviço um pequeno, não. Então, quando defesa do consumidor chegar assim, olha ali, porque não é o mesmo conglomerado, a filosofia, na política não é o mesmo. Por que isso custa assim, isso aqui custa 10x? Então, assim, vamos fazer isso. Mais uma vez, você chama atenção, você está falando risco, só assim você consegue conversar. Esta é uma norma de risco em proteção. Então, se você vai fazer uma política, mesmo que a norma vá diferente a você, o conglomerado tem que ter uma lógica de funcionamento. Não sei se a norma foi tão assim. Como a gente está com o tempo terminando, eu vou pedir para você já fazer suas considerações finais, Sérgio. Aí depois eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, também já com as considerações finais junto. Pode ser? Bom, resumir, nós já falamos aqui, eu acho que é uma bela oportunidade, é uma bela oportunidade de mudar o comportamento. As instituições financeiras, vocês, boa parte que está aqui, tem certeza, são pessoas que trabalham em compliance, ou são pessoas que trabalham em auditoria, pessoas que lidam no dia a dia, que entendem exatamente essa linguagem. Essa linguagem ela precisa ser disseminada na organização. Ela tem que ter o comprometimento, essa é a palavra da norma, o recado final da norma, me parece, é o comprometimento de toda a organização. A começar pela pessoa que abre a porta ao setor. Se todo mundo tiver com esse entendimento, que os bancos com certeza está fazendo esse trabalho, não só para mostrar isso, como para fiscalizar os novos instrumentos de defesa do consumidor, novos centros de defesa do consumidor, nova filosofia, eu não tenho dúvida que isso tem tudo para ser. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada, muito obrigada. Passar a pergunta para o Armando e também para ele fazer as considerações finais, por favor. A pergunta é da Ângela, do JP Morgan. Eu falei que ela tinha muitas perguntas, muito obrigada. Quem se enquadra no conceito de prestadores de serviço da norma? Se você puder depois já dar as suas considerações finais, eu agradeço. A norma que ela fala é aquela do Banco Central? Acho que sim, né? Bem, eu não tenho a norma de cabeça, então eu teria que fazer uma análise para responder de pronto essa questão. Eu teria que estudar efetivamente, ler pelo menos a norma adequadamente para responder essa questão que é muito específica. Agora, o que eu posso dizer, já adiantando as considerações finais, é que a defesa do consumidor no Brasil, ela passa por uma mudança evolutiva de oxigenação, e que ela só pode efetivamente atingir os seus objetivos a partir do momento que haja uma sinergia com a atividade produtiva.
atividade produtiva na sua essência, todos aqueles que participam e com uma forma sem preconceito de se sentar à mesa para determinadas situações. Só para elencar, num determinado momento, não uma questão financeira, mas num outro ramo de atividade, nós buscamos um consenso e um dos primeiros elementos que foi colocado é como que você coloca para se sentar à mesa a defesa do consumidor conosco. Era com a Senacom só nós queríamos falar. Não, a Senacom ela funciona justamente como esse elemento catalisador. Esse elemento catalisador para você buscar soluções para o desenvolvimento do país. Quanto às questões de normas, regras específicas, eu acho que a gente também tem que repensar determinadas questões legislativas no âmbito deste municipal, estadual e federal, no sentido de que haja melhor qualidade na elaboração das normas. A bandeira da defesa do consumidor é uma bandeira muito positiva, é muito cidadã, mas isso tem que ser calculado de maneira mais racional. É impossível a gente viver num país com tantas normas diferenciadas nas questões que envolvem a defesa do consumidor. Para terminar, eu diria o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele é principiológico. E essa principiologia tem de ser tratada como um todo nas questões e nas relações negociais que envolvem a defesa do consumidor. Se nós continuarmos com normas para tudo, daqui a pouco vai ter uma norma para amarrar o sapato. Isso a gente precisa criar uma conscientização e não dar atenção como querem determinados agentes políticos, levantando a bandeira da defesa do consumidor pela simples bandeira. Há de se ter uma racionalidade para buscar uma harmonização. Tem que ter bom senso, né? Como em tudo na vida. Passar para a Silvia a última pergunta, porque nosso tempo se esgotou, e as considerações finais. Da Tami, não sei se é o sobrenome, Topo Gemac. O que efetivamente o Bacen espera ver na política? Um escopo mais abrangente com menções à política interna. Um escopo mais abrangente com menções a políticas internas de cada tema, que a redução aborda, cobrança, produtos, etc. Eu vou aproveitar as palavras do Sérgio quando ele estava explicando aqui para vocês, até porque, como eu comentei, ele foi o grande precursor, né, dessa discussão no âmbito do banco. Eu acho que não tem uma receita, sabe, Cristiane, para a política. É impossível a gente chegar aqui e dizer, olha, vai ter que ter o campo A, o campo B, o campo C. Né? Então, nós não temos uma receita. E eu acho que a regulação, ela trouxe critérios importantes com relação ao que deve ter, né, em termos de princípio. A Amanda abordou, né, a questão que as normas, elas precisam ser principiológicas, elas precisam se adaptar ao ambiente e à própria evolução do mercado. Então, não tem uma receita, né, tem que realmente se debruçar sobre o tema e verificar o que é importante, mas a regulação, ela traz alguns critérios gerais que devem ser observados. Eu acho que isso é importante. E em termos de considerações finais, que eu acho que pode ajudar na formulação da política, é lembrar daqueles 4 pontos de atenção. Primeiro, você não vai conseguir ver tudo. Né? Não adianta, porque é uma limitação nossa enquanto ser humano. Nós não conseguimos ver tudo. E é por isso que a regulação traz a possibilidade de você revisar periodicamente a política. Segundo ponto nós vamos ver com viés, não adianta. O nosso raciocínio foi formado ao longo de vários anos e nós temos realmente preconceitos. Então, nós vamos ter viés e esses viés vão ter que ser mapeados e ajustados ao longo do tempo. O terceiro ponto de atenção é lembrar que a gente precisa se aperceber com relação às perdas. As perdas, elas são valoradas de uma maneira muito mais intensa. E não esquecer que aquele empurrãozinho nudge é muito importante. Então, procurem, no desenho da política, sempre induzir comportamentos positivos e que possam reduzir o risco para a instituição financeira. Eram essas as minhas considerações. Silvia, eu adorei o vídeo lá do Mr. Smith e eu fiquei super curiosa. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês vão levantar a mão e responder. Alguém percebeu alguma daquelas 21 mudanças? 2 pessoas, 3, mas não as 21, evidentemente. Esses aí podem ser ouvidores, né? Que são aquelas pessoas que estão ali para perceber. É impressionante. Eu fiz uma série sobre neurociência.
Ah, você é o diretor de cinema. Eu fiz uma série sobre neurociência e esse vídeo se encaixa perfeitamente. Depois eu quero saber se eu achei incrível. Ah, está disponível na internet. Deve ter YouTube, né? Eu vou no Argodonit, que vocês vão achar. Muito legal mesmo, viu? Bom, que bom. Eu me sinto menos burro, assim, né? Eu falei, gente, eu não percebi nenhum das 21 ambulâncias. Eu não percebi nem o morto. Nem o morto. Não, mas nem o morto. Tinha saído Não, vocês mas o morto, então, esquece. Mas a gente pensa, você não presta atenção no morto, ele está morto, parado, não vai ter ação nenhuma ali, né? É o como os tremendos olha. Gente, olha só, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, obrigadíssimo. Foi um debate, acho que com muita informação, vocês trouxeram muita coisa para a gente aqui. Eu sempre falo isso e é verdade. Eu sempre saio desse evento da CREC sabendo mais do que quando eu entrei. E hoje, especialmente, obrigada mesmo, tá? Vocês três, especialmente ao público que hoje compareceu em massa, mandando muitas perguntas. A gente espera vocês de novo, viu? Em outros eventos nossos, vai ter um no dia 10 de março, outro no dia 28 de março, aqui no Renaissance. E para encerrar, eu convido o Hugo mais uma vez para dar as palavras finais para vocês. Bem, pessoal, antes de mais nada, estamos muito felizes de ter o maior número, né? Até então, são mais de 240 pessoas aqui. Eu queria aplaudir vocês todos que estão comparecendo e eu vou agradecer, né? Com essa causa. Mas, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, as brilhantes palestras, né, Silvia? Muito obrigado, foi incrível, muita clareza. Ao Sérgio, que sempre nos traz muita sabedoria e tem sido, assim, uma pessoa estratégica para o dia a dia da CREF. Inclusive, nós vamos ter um workshop, né, Pancho, para os associados, 16 de fevereiro agora, para debater coisas interessantes que têm a ver para melhorar a nossa relação com essas novas normas, com o aperfeiçoamento. Os associados fiquem atentos aí a esse workshop, né? Ao Armando, um prazer grande também de conhecer, e que ele falou muito do consumidor.gov, vale a pena, vale mesmo. E, aliás, eu queria até aproveitar uma emenda aqui, não tem mais jeito. Nós vamos ter que se relacionar com os clientes, respeitar bem os clientes, não tem jeito. Quem não fizer isso não vai sobreviver no mercado. Eu até desafio vocês, aqueles pega um papelzinho e começa a montar a partir de agora, todas as empresas que atendem bem vocês, e colocam numa gaveta, sei lá se tem gavetas ainda, se existe isso, mas vamos embora, as coisas vão modernizando, mas vai colocando, todo mundo que atende bem, e coloca numa outra aqueles que não atendem bem vocês, que não respeitam os consumidores, os clientes, os usuários. E daqui a alguns anos abram as gavetas. Aqueles que atendem bem, precisamente vão prosperar. Aqueles que não estão atendendo bem, a probabilidade de não estar existindo é muito grande. Então, já que não tem jeito, já que isso é mandatório, já que isso é um diferencial mais do que nunca, então vamos nos dedicar de corpo e alma. E eu até aproveitaria que foi falado muito de planejamento estratégico, o Isaac citou aqui bastante. Vamos reescrever o propósito das nossas empresas, a missão, com que valores nós estamos comprometidos. E se você colocar isso muito forte, debater, e fazer com que a primeira missão que você tem é cuidar bem das pessoas, começando pelos seus colaboradores, engajá-los no seu propósito, consequentemente, todo mundo que vai pensar em produtos para os clientes, ou normas, ou qualquer coisa, ele vai fazer o que eu estou cumprindo a missão. E todo mundo pensa quando desenvolve o produto. Aliás, um bom relacionamento e respeito aos clientes começa quando nasce o produto. Se eu preciso, eu dependo de uma tarifa para sobreviver no meu modelo de negócio. Mas ela está levando o valor agregado para o meu cliente e por aí fora. Então, vamos pensar nisso, que isso vai seguramente fazer com que a gente realmente encante. E tem mais uma coisa, no consumidor.gov. Se eu fosse aqui deixar uma sugestão, dizer assim, quanto mais transparente a gente dizer para os nossos consumidores, nossos clientes, nossos usuários, que a minha empresa está tão transparente que você pode entrar, acessar o consumidor.gov, que eu sou associado, como disse o Armando, a empresa tem que aderir. Essa empresa está conectada no consumidor.gov. Então, qualquer reclamação, aqui vai falar muito de ouvidoria. Ouvidoria nada mais é do que ouvir. Será que nós estamos ouvindo as pessoas e aprendendo com aquilo que eles estão nos contando?
Então, essa é uma revolução que eu falei na abertura do protagonismo. Nós temos que pensar, senão, nós estamos promovendo um evento como esse da CREF, não é por nada. Não visa lucro. Tanto é que aqui vocês estão sem custo, né? É um serviço que está aqui compartilhando o conhecimento que a CREF faz com seus associados e para todo o país. Mas o grande propósito é vamos melhorar o nosso país cada vez mais. Eu fiz algumas colocações rapidamente. Eu queria, primeiro, agradecer, Pancho, os colaboradores da CREF, da dedicação do Pancho, do Marcondes, da Lili, de todos que fizeram, né, esse evento. Eu queria que aplaudisse, porque o excelente sucesso que aconteceu, seguramente tem lá a equipe do Coronel Caruana, né, a Gil e todo mundo lá nos bastidores. Toda a equipe de comunicação da Dahmer, né, a equipe da Dahmer, vocês que trouxeram essa novidade para nós, né, uma novidade, uma experiência. Espero que quem está nos vendo pela internet, né, pelo webinar, tenha sido uma experiência legal. E nossa ideia é compartilhar conhecimento. Não vale a pena só 200 e tantas pessoas saberem o que está acontecendo. Nós queremos que o Brasil saiba. Tem uma jornalista como a Cristiane aqui conosco. É isso que nos, né, valoriza muito a sua presença. Muito obrigado, Cristiane, pela sua presença. Você sempre está encantando com muita energia e, ao mesmo tempo, comunicando, né, para todo esse país. Então, os nossos fornecedores também, os nossos patrocinadores, que já foram amplamente citados, CETIP, CNC e Credit, que a gente insiste em falar o nome deles, porque eles estão agregando valor, sim, que estão ajudando a compartilhar os nossos conhecimentos. Até o nosso fotógrafo, onde ele está? Está por aí. Ele está registrando os nossos momentos, né? Ele está registrando. E eu não sei se essas fotografias chegam até vocês, porque ele tira foto do seu que vai, mas ele... Ah, no slide, é só para... Mas, eu esqueci de alguém aqui, citar alguém? Perguntar da PEC, da Logitech, o EDC Azul. Então a gente não pode, a gente tem que ter o papel aqui escrito, senão a gente esquece. O pessoal do governo acesso. É isso, né? E aliás, uma belíssima sala, né, Pancho? Muito bacana. A gente está fazendo isso, pessoal, porque a gente tem que ter, desculpa fazer uma cena, as mãos calejadas de aplaudir. A gente tem que agradecer. Sabe que nós agradecemos o nosso cliente e dar uma sugestão de melhoria? Vamos agradecer mais. Eu estou tentando fazer aqui, exatamente, é uma coisa tão básica, mas importante. Nos meus mais de 40 anos eu aprendi isso. Vou dizer muito obrigado. Você, a pessoa precisa ouvir que ela fez bacana. Bem, o doutor Isaac não está aqui. Ele saiu, ele se ausentou e justificou, vai estar conosco, mas tem sido uma pessoa do dia a dia conosco. O Banco Central, para fazer o registro, tem sido, de todas as horas, um grande mentor para todos nós. E foi falado da educação financeira aqui, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu desafio vocês a entrarem no site do Banco Central, ou da Vida e Dinheiro, ou na Estratégia Nacional de Educação Financeira. É fantástico. Eu desafiaria vocês se tornar. Eu fiz aquele curso, sou certificado, um curso básico, dá gosto de ver, e dá para a gente difundir dos nossos. E tem tanta, a gente fala tanto de responsabilidade social. Eu acho que pegar 1 quilo de alimento ajuda muita gente a matar fome por aí, muito bacana. Mas no nosso negócio do mercado financeiro, que tal cada um de nós assumir a postura de ser um multiplicador da política de educação financeira do Banco Central? Ser ir nas comunidades dos nossos bairros, no nosso condomínio, promover aulas nos sábados. Por que não? Nós vamos melhorar o nosso país. Então, esse endividamento das famílias que passam de 40%, tem, infelizmente, famílias que comprometem mais de 50% da sua renda mensal para pagar os juros. E isso atrapalha até a saúde das pessoas. Por que nós não podemos ver algo melhor? Então, se eu pudesse desafiar vocês em responsabilidade social corporativa, por que não pensar em educação financeira e ser um multiplicador? Quero lembrar a todos que o PIB do país, que agora nós esperamos que cresça pelo menos, com certeza, mais do que o ano passado, seguramente, mas que vai continuar. 60% do PIB do país vem do consumo das famílias. Mais um motivo da gente ficar muito, muito atento a tudo isso. E, finalizando, foi falado muito em diálogo, foi falado na mediação, mas tudo isso é ouvir. Então, vamos ouvir mais e mais os nossos clientes. E eu queria encerrar com algo que eu gosto muito. Se você pegar um colaborador, treiná-lo bem, mostrar como é que é o propósito, chamá-lo e engajá-lo no propósito da sua empresa e tratá-lo com respeito, como é que esse colaborador se sente? Como é que ele se sente quando ele é bem tratado na empresa? Por favor. Valorizado, quem mais? Não me ajude.
A Cristiane que tem muito mais força, né, Cristiane? Eles respondem mais. Estou motivado, valorizado, é isso? Como que uma pessoa valorizada, feliz, trata o cliente? Trata muito melhor, não trata com respeito. Se esse cliente é tratado com respeito, ele se torna fã, se torna leal à empresa ou não se torna? Se isso acontecer, traz ou não traz resultados melhores? Então, gente, tratar bem as pessoas, o colaborador e os clientes é um bem danado para a empresa e, consequentemente, para o país. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Muito obrigado e a Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui com saúde para poder compartilhar o momento. E o primeiro evento do ano de 2017, registre-se, foi relacionamento com clientes. É esse que vai mudar realmente o nosso dia a dia. Um enorme abraço, obrigado a todos vocês, obrigado a todos. Felicidades. Um abraço.